E o Santos segue interessado na contratação do meio-campista de 32 anos, Edenilson, do Internacional. O Santos enxerga no Edenilson um jogador que venha para resolver boa parte dos problemas do meio-campo do Santos, porque é um jogador mais polivalente, consegue jogar avançado, consegue jogar um pouco mais recuado. É um jogador também que tem a confiança do Odair Hellmann e também de Paulo Roberto Falcão. E o Santos, por meio do seu presidente Andrés Rueda, vai tentando pensar em formas para conseguir concretizar essa contratação. O Internacional, inclusive, já pensa até em trocas, de jogadores que podem chegar ao Inter para que eles liberem Edenilson. E é sobre isso que nós vamos falar. E como eu sempre peço a opinião de vocês aqui nos comentários, me fala, trocaria algum jogador do Santos por Edenilson? Sim ou não? E se sim, qual jogador você envolveria nessa troca? Vamos à matéria da UOL que diz o seguinte: o Inter pediu um valor alto para vender Edenilson. O Santos, para abater a quantia, colocou alguns jogadores à disposição na troca. O Colorado pediu outros atletas, ou seja, nesse primeiro momento, o Santos falou: olha, Inter, esse valor que você está querendo, que ainda não foi divulgado, mas se a gente pegar de base de outras negociações do Internacional com o Edenilson, que poderia ter saído, era 10, 15 milhões que o Internacional pedia. Então vamos imaginar aqui, que é esse valor que o Internacional entende que vale o Edenilson. Só que aí o Santos falou: olha, tem esses jogadores. O Inter falou: não, eu quero esses jogadores. Então, por enquanto, existe esse impasse. Continuando. O Internacional gostaria de contar com o goleiro John, o lateral esquerdo Felipe Jonathan e o atacante Lucas Braga, Aliás, ou o atacante Lucas Braga, um desses três. Mas todos eles estão nos planos de Odair Hellmann e o restante da comissão técnica. Do trio, quem tem mais chance de ser negociado é John. É igual a gente falou em outro vídeo, sobre o Edenilson, que o Santos poderia colocar jogadores à disposição, e a gente até citou, a possibilidade de Felipe Jonathan e Lucas Braga. Por quê? Porque são dois atletas que em outros momentos, em outras janelas de transferência, o Internacional buscou informações, tanto o Lucas Braga como o Felipe Jonathan. Só que aí veio uma outra discussão. Será que vale a pena você envolver um Felipe Jonathan pelo Edenilson, um Lucas Braga pelo Edenilson? Porque são jogadores mais jovens. Tudo bem, você pode achar que o Edenilson é mais importante tecnicamente do que o Lucas Braga ou o Felipe Jonathan. Ok, entendo a sua leitura. Porém, Felipe Jonathan e Lucas Braga são jogadores mais jovens, que poderiam ser vendidos em separado para outro clube ou até mesmo para o Internacional e entrar grana, entrar dinheiro, para que o Santos tenha fluxo de caixa para honrar os seus compromissos, que precisa honrar com os jogadores, com os funcionários do clube, mas também para ir ao mercado e comprar novos jogadores. Porque tem clube que não quer troca, tem clube que fala: não, eu quero tanto e é isso. Dá o exemplo do Cristaldo, que o Santos está interessado. O Santos não vai envolver jogador, tem que ir lá com a grana e pagar, Então o Santos também precisa ter essa leitura. Qual jogador é interessante eu envolver numa troca e qual jogador é interessante eu dar uma segurada, porque quem sabe se aparecer alguma proposta para vender, eu vendo e faço uma grana. Então isso o Santos também precisa pensar. Mas, inicialmente, John, Felipe Jonathan e Lucas Braga por Edenilson, um dos três por Edenilson, não os três juntos, não agrada muito o Santos. Quem sabe o John? Porque o John já houve a promessa do Santos, do presidente Andrés Rueda, de que ele seria negociado caso aparecesse uma boa proposta para os dois lados. Enfim, continuando. Em meio ao impasse, o Santos tenta viabilizar o valor para a compra de Edenilson. As alternativas são comprar parte dos direitos econômicos ou pagar parcelado. O Peixe também enxerga um bom momento para negociar por Edenilson, que até o fim de 2021 estava na seleção brasileira e terminou a atual temporada em baixa com parte da torcida do Internacional. Mesmo com oscilação, Edenilson terminou 2022 com 10 gols em 54 jogos. No Santos, a título de comparação, Marcos Leonardo foi o artilheiro com 21 e o vice foi Lucas Braga com 6. Então o Edenilson, somando os jogadores do Santos, só ficou atrás do Marcos Leonardo,
O Santos não teve nenhum outro, nem atacante, que teve mais gols que o Edenilson, né, nessa temporada. Mesmo o Edenilson em baixa com a torcida do Internacional. E essa questão de estar em baixa com a torcida do Internacional pode ajudar o Santos, porque não vive num grande momento. É igual, dar um exemplo aqui, do Felipe Jonathan. Eu entendo que o Felipe Jonathan tem valor de mercado, ele pode ser vendido até por uma quantia interessante, mas parte da torcida do Santos não faz tanta questão assim do Felipe Jonathan para a próxima temporada, por exemplo, né? Então isso pode facilitar alguma negociação. O Edenilson gostou da possibilidade de jogar no Santos, achou interessante, por ser o Santos, por ser profissionais que ele já conhece, né? O Falcão, o Odair Helma, então ele gostou da ideia. Então pode ser que isso também facilite essa questão da negociação. O contrato do Edenilson com o Inter é válido até dezembro de 2024. Então tem 2023, 2 temporadas aí para cumprir esse contrato. Acho muito difícil que o Inter tenha uma rescisão. Talvez o Santos tenha que dar alguma compensação ou até mesmo envolver algum jogador, né, que entre aí no consenso das duas equipes. Mas não vai ser uma negociação, na minha avaliação, tão fácil assim para tirar o Edenilson, porque é um jogador importante do Internacional. E um outro ponto, o Edenilson, no Inter, tem o salário mais alto do elenco, né? Comenta-se lá no Sul que é cerca de 800 mil por mês. Será que o Santos vai bancar 800 mil por mês do Edenilson ou vai reduzir a pedida salarial dele, né? Como que vai ser essa questão de salário? E um outro ponto, será que o Santos faz certo em investir no Edenilson ou seria interessante investir em outro jogador com mais potencial, mais jovem, enfim? Vou dar minha opinião aqui rápido, tá? Deixando de lado a parte financeira, pensando só dentro de campo, tecnicamente. O Edenilson, se ele chega no Santos, ele é titular. Hoje o Santos não tem, na minha avaliação, nenhum jogador melhor que o Edenilson para a posição. Seria titular do time do Santos. Só que aí quem tá lá no Santos, Falcão, Odair, presidente Andrés Rueda, CG, departamento de inteligência, né? Precisa avaliar se vale o investimento financeiro ou se não vale. Se vale a pena ir atrás de um jogador mais jovem que pode ajudar e tal. Eu vi muitas pessoas perguntando, Nájila, vai ser Edenilson ou Cristaldo? Ou pode ser os dois? Não sei como que tá a parte de orçamento do Santos. Eu entendo que dá para jogar com Edenilson e Cristaldo, né, que são dois jogadores que podem atuar aí em posições diferentes. Dá para você recuar um pouco mais o Edenilson e você avançar um Cristaldo. Seria legal, seria interessante, né? Mas não sei se o Santos tá com tanta grana assim para investir pesado nos dois, visto que o Santos também tem que contratar lateral direito, o Santos também tem que contratar pelo menos mais um atacante, o Santos quer um zagueiro, né? Então o Santos também tem que se organizar financeiramente para que a maioria, né, dos setores ali que precisam ser reforçados tenham boas opções também. Mas vamos acompanhando essa novela. Por hora é isso que nós temos, né? O Santos oferecendo alguns jogadores, o Inter querendo outros atletas, mas que não agradou tanto o Santos, e o Edenilson gostando da possibilidade de jogar no Santos. Enfim, quero saber de vocês, se você contrataria Edenilson, vale a pena o investimento? Sim ou não? Conta aqui embaixo nos comentários e não esquece de se inscrever no canal e deixe o seu joinha para você sempre ser notificado quando tiver vídeo aqui novo no canal, tá bom? Grande beijo para vocês, muito obrigada pela companhia e fui!